superação, determinação e fé. O esporte passa por aqui. Notícias, comentários e entrevistas. Esporte Catedral. Olá, salve, salve, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM. São 8h41. Eu sou a Vivi Mariano, vocês já sabem. Toda segunda-feira de 8h40 às 9h40. Esporte Catedral, o programa que debate, que pensa, né? Que analisa, que ama esporte. Hoje a gente tem um papo diferente, né? A gente tá sempre aqui falando de futebol, entre outros esportes, mas hoje nós vamos falar de tênis e de tênis solidário, que tem tudo a ver com o que a gente vem sempre discutindo aqui em relação ao esporte e a proposta do esporte. E nós gostaríamos que você participasse conosco desse programa, mandando mensagem, comentando, fazendo questões, perguntas, né? Pensando o tênis com a gente hoje. Aqui no Esporte Catedral. Como é que o nosso ouvinte pode fazer, Dani? É muito fácil, Vivi. O nosso ouvinte pode mandar mensagem pro WhatsApp, que é o 986852455. 986852455. Interagir também através das redes sociais, Facebook /Esporte Catedral, ou pelo Twitter, @ESP_Catedral. Quem participa hoje concorre ao livro A Solução do Santos para os Nossos Problemas, da editora Petra. Vivi, é com você. Vamos lá, então. Hoje vamos pensar o tênis. Eu não tô sozinha. Antes da gente apresentar o nosso convidado e falar do projeto, da nossa história, temos aqui os amigos queridos. A gente já tava numa resenha antes, né? A resenha do terceiro bloco, que a gente fala de futebol. Vamos lá. Boa noite, João. Boa noite, Vivi, boa noite, Cris, boa noite todo mundo acompanhando o Esporte Catedral. Hoje, né, falando de um tema muito especial, um tema diferente aqui do Esporte Catedral, mas acima de tudo mostrando que a gente vem falando nesse quase um ano, né? Esporte muda vidas, o esporte é muito mais do que, né, só o jogo, e a gente vai provar um pouquinho disso hoje aqui com a nossa pauta do dia. Valeu, João Oliveira. Vamos lá, Cris de Sá. Boa noite, amiga. Boa noite. Olha, vocês que não estão vendo aqui, mas a Vivi veio de uma aula de tênis. Vou denunciar logo. Eu até tentei. Eu até tentei algum tempo atrás, até que eu corri para pegar uma bola, torci o pé, engessei o pé e falei assim, não, acho que não é para mim. Mas a gente tem muito que aprender, o tênis ensina muito, tem ensinado nas coberturas, a gente tem feito as coberturas do Rio Open, acompanhamos algumas ações do tênis solidário, e aí a gente trouxe aqui exatamente para bater esse papo, contar sobre um outro aspecto do esporte, que é o que a gente gosta de fazer. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado, apresentar o projeto. Professor Arthur, muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui na Catedral. Que ótimo, e a gente tem um monte de questão, um monte de pergunta para fazer para você. Queria que você começasse falando do projeto Tênis Solidário. Eu tenho outras questões além, mas para contextualizar o nosso ouvinte, fala um pouquinho do projeto Tênis Solidário, o que é, onde fica, como começou. Pois não, o projeto existe há quase 7 anos, né? Foi fundado por mim no bairro de Pilares, no norte do Rio de Janeiro, quase embaixo do viaduto. Temos quase 40 alunos, temos um atleta que já compete, que é atleta do Fluminense. As crianças já não pagam nada, ganham uniforme, lanche, médico, dentista, raquete. Temos 10 empresas parceiras, sem verba pública, todas empresas privadas. Temos parceria também com o Fluminense Futebol Clube e com o Rio Open, que é o maior torneio da América do Sul. Arthur, mas por que o tênis? Por que você começou com tênis? Você é um tenista ou você é professor de educação física e pensou no tênis? Por que começou com tênis? Eu nunca tinha jogado tênis, né? Eu sou formado em educação física, fiz atletismo profissionalmente, trabalhei com futebol feminino no Fluminense na CBF e não tive tênis na faculdade de educação física. Então, eu nasci no Meier, mas moro há algum tempo em Pilares. Queria ter um projeto social. A princípio pensei no futebol, mas pensei, poxa, futebol tem tudo que é lugar, por que não o tênis? Aí fiz um estágio no Fluminense Futebol Clube com o professor Gilberto, antes de inserir o projeto em 2011, e de lá para cá tem sido um sucesso. Mas não fui jogador de tênis, não tive contato nenhum com tênis quando mais novo. Bacana, então você pensou num
fora da curva, né? Sim, sim. Fora da curva, porque a proposta, né, que a gente sempre começa com escolinha ou pensando em escolinha, futebol, né? Aí depois vem vôlei, não é uma crítica, é só uma constatação, né, de que começa por aí, né, João? E de Pilares, né? A gente conhece bem essa região, conhece bem o viaduto, conhece bem a comunidade. Já me identifiquei. Não, bacana, porque assim, até pela facilidade do equipamento, né? O futebol, o basquete, outros esportes, assim, você tem uma bola, você tem um espaço, consegue. No tênis você já precisa de uma raquete. Já complicou um pouquinho, né? E um espaço mais adequado para jogar. É pensar realmente fora da curva, interessante. E que pena que não tenha sido uma ideia tida lá, por exemplo, em 2009, quando o Brasil foi eleito sede da Olimpíada de 2016 do ano passado aqui no Rio, né? Lá atrás ainda com o Guga campeão, enfim, sendo número 1 do mundo. Mostra um pouquinho, aí saindo um pouquinho do projeto, falando do esporte brasileiro, como o brasileiro muitas vezes ele prefere a vitória, né? Ele prefere o resultado, ele quer vencer, né? Então foi assim na Fórmula 1, que o brasileiro abandonou a Fórmula 1 depois do Ayrton Senna, depois de não surgir um outro brasileiro vencedor. Foi assim com o tênis, que parecia que eram matérias e mais matérias de escolinhas de tênis pelo Brasil afora, e inclusive lá de onde o Guga veio, outras crianças jogavam, enfim, e nada de muito diferente aconteceu. E, enfim, a gente perdeu realmente uma oportunidade nessa Olimpíada. Tomara que, falando um pouquinho sobre tênis, e a gente vai abrir, sempre fala um pouquinho dos outros esportes. Sim. Também, a gente consiga propagar um pouquinho a prática esportiva, que é mais importante, né? Não formar atleta só, as pessoas praticarem esporte. Isso que eu acho muito interessante, estava falando com a Cris, Arthur, que, então, eu sempre fui apaixonada por tênis, mas existe um gap da minha paixão e da realidade do tênis na minha vida. Então, eu venho do subúrbio, não tinha lugar para jogar tênis, né? Eu venho de uma formação de futebol, de uma família de futebol, então o tênis era muito distante. Então, eu comecei com o Guga, então eu venho da geração Guga, e a partir dali, a observar os torneios pela televisão, assistir os torneios pela televisão, e até que eu tomei coragem esse ano, né, de falar, vou aprender. E é assim, a palavra é coragem mesmo, porque sou jovem há mais tempo, sou criança há muito mais tempo, né? Sou jovem há mais tempo, sou criança há muito mais tempo, então eu tinha medo. Falava, minha bolinha não vai passar. Eu pensava, bolinha não vai passar, não vai atravessar. É a primeira coisa que eu falei. E aí eu pensei assim, e aí eu comecei a fazer as aulas, Arthur. E eu você viu aqui a resenha de futebol, você entendeu? Mas você viu a resenha de futebol, a paixão que o futebol exerce em mim, até também nos meus colegas aqui da mesa, mas em mim também. E o tênis vai estar mudando a minha vida. Eu dou a palavra testemunho. Tá mudando a minha vida. Meninos, nem falei aqui do Fábio e da Bárbara, que também estão aqui no estúdio. Em relação à prática esportiva. Porque com o futebol, eu sou muito competitiva. Muito competitiva. Até eles brigam aqui comigo. Tira um pouco da competição e tal, né? E o tênis mostra outra coisa. Tem outros valores envolvidos, João. Tô viajando? Não, é isso mesmo. Deixar eu falo demais, mas fala um pouquinho assim dessa filosofia que o futebol... O vôlei não é melhor nem pior não, tá? Nós não estamos falando de, isso é melhor que o futebol, é melhor que o vôlei, é melhor que o basquete. Não. Eu tô dizendo que, pra mim, uma amante do esporte, o tênis está me transformando. O tênis é maravilhoso, né? As crianças, quando começaram lá, infelizmente, ainda tem essa visão de elitizado. Sim. Mas eu comprovo lá pra eles que o tênis é mais barato que o futebol. Sim. Porque uma raquete é mais barato que uma chuteira. Um tubo com 3 bolas é mais barato que uma bola de futsal. O que é caro hoje, infelizmente, é o professor, são as aulas, porque o tênis não... Há poucas faculdades de educação física que tem a disciplina tênis, então vai ser difícil chegar nas escolas, vai ser difícil chegar nas praças, nas quadras públicas, mas o tênis lá, os nossos alunos, eles adoram. O tênis é um esporte maravilhoso, não tem briga, não tem confusão.
ao cavalheirismo, à honestidade, dizer se foi dentro, se foi fora a bola. Então, o tênis transforma a vida. Perfeito. Eu tava outro dia esperando pra minha aula e tava vendo os coleguinhas jogando lá, né? Aí a bola caiu fora e eu perto, né? Mas eu fiquei tão nervosa porque eles olharam pra mim, foi dentro ou fora? Eu não vi. Porque na minha cabeça, se eu falasse a verdade, olha que louco. A minha cabeça é do futebol. Sim. Então, sem eles levar vantagem, né? Então se eu falasse, foi dentro ou foi fora, na minha cabeça futebolística, eles iam ficar bravos comigo. O outro time, a outra dupla ia ficar chateada comigo. Não, sim, era pra eu dizer a verdade. Eles viraram pra mim, foi dentro ou fora? Eu não vi. Então, assim, essa filosofia do tênis, a gente tem debatido muito aqui, Arthur, essa questão da violência do futebol na sociedade, que é um reflexo da sociedade, né? Então, a violência do futebol é um reflexo da sociedade, né? A violência da torcida é um reflexo da sociedade. Então, a gente tem que discutir, debater a sociedade. E o tênis, ele traz uma fidalguia, né? Você não quer agredir o outro, você não quer partir para cima do outro, né? Quando nós começamos lá, muitos alunos eram oriundos do futebol. Sim. Então traziam essa linguagem, essa indisciplina, palavrões. Lá a gente mostra que não pode ter isso, não pode falar durante o ponto. Vou dar outro exemplo bacana. Enquanto no futebol, eu adoro futebol. Sim, nós todos. Enquanto no futebol se matam na arquibancada brigando e tal, no tênis, quando um torcedor passa mal, o jogo é paralisado imediatamente, até esse torcedor ser socorrido lá pelos profissionais da saúde e tal. Eles interpretam isso como um avanço, ou eles acham que essa questão, não, mas aí é por isso que não tem graça? Como é que eles encaram essa mudança de comportamento, tanto na torcida? É muito paradão. Qual é a visão que eles têm? Olha, os alunos, a gente leva eles todo ano no Rio Open, né? Eles adoram assistem aos jogos lá e eles veem que é uma outra, né, a atmosfera, uma outra filosofia, como a Vivi falou. Então, assim, tem os alunos que vão ao futebol e vem uma outra, né, o grito, o xingamento e tal. E no tênis, quando a gente vai para os passeios, até os motoristas das vans, dos ônibus, falam, nossa, que pessoal tranquilo. Projeto social, geralmente, eles pensam, né, os garotos são da pá virada e tal. Então, o tênis lá com, né, o nosso projeto, a gente tem esse exemplo de ser assim, muito, e a gente lá forma o cidadão. A gente não está preocupado em ter um campeão. Como é que faz? Como é que faz para formar o cidadão dentro das aulas e do projeto? Olha, a gente... Através da filosofia do tênis? A gente lá tem um regulamento, né? Eles têm que ter zelo, eles levam a raquete para casa, a raquete é deles. Eles levam a raquete para casa com a raqueteira, ganham uniforme, ganham lanche. Então a gente tem que primeiro ter zelo pelo material que estão ganhando, tem que ter respeito ao professor, não pode chegar 15 minutos atrasado, não pode ter mais 2 faltas, se tiver tem que justificar, tem que ter boas notas na escola. Então tem todo um contexto, não é porque projeto social é de graça. Então eles entram lá já sabendo que tem essa filosofia, que tem esse método de trabalho que a gente não abre mão. Vocês notam um impacto nas famílias? Porque a criança, ela é multiplicadora, né? Às vezes ela vem de uma realidade diferente, mas quando ela vai para casa, claro que ela precisa de exemplos, né? Não é só falar, mas ela consegue multiplicar. Então, meu filho, por exemplo, eu falei para ele 1 vez ou 2 vezes que a gente tinha que atravessar a pista quando o sinal estivesse vermelho. E aí, quando outro dia não tava passando carro nenhum, vambora. Ele falou, não, papai, o sinal não tá vermelho ainda. E assim, dele, né? E aí, né, você nota essa volta, né? Quer dizer, a criança vive aquela realidade ali, de repente leva para casa, um pai ou um responsável chega e relata alguma coisa do tipo. Sim, os pais chegam pra gente e nos falam que estão mais responsáveis com o horário, e tá na hora do tênis, entendeu? Chega a dar uma boa tarde pro mais velho que esteja lá. Então tem essa troca aí que eu acho bem Uma bacana. das coisas que vocês falaram de pais, e a gente também tem uma realidade por conta do futebol, de que o pai, quando coloca a criança na escolinha, é visando o futuro dela e a recompensa. Sim, né? Principalmente no futebol. Principalmente no futebol. Então é aquilo que
o retorno que aquela criança vai dar na escolinha. Hoje, isso até é um debate aqui pra gente, né? Hoje você não coloca mais seu filho para ele pela prática esportiva. Pela saúde, pela prática esportiva. Ontem passava nossa infância, a gente que é jovem há mais tempo, a nossa infância nós praticamos esporte para prática esportiva. Hoje os pais colocam... negócio, né? Futuro. Não, hoje os pais colocam para gerar... Ontem no Sport TV, não sei se vocês acompanharam, não sei se era a primeira vez que está passando, uma matéria especial com 2 meninos, um menino do Vasco e um menino do Cruzeiro, não, menino do Corinthians, o Pedrinho, e o do Cruzeiro, o João Luiz, meu xará. E aí cada um contando a história de vida, aquela coisa toda. E aí um dos meninos, o pai, desde pequeno, bola, porque ele vai ser jogador. Ah, não, ele quebrou um jarro, não. Fica tranquila que... O pai falava pra mãe, fica tranquila que ele vai ser jogador e vai te pagar quantos jarros forem. E aí tinha uma varanda com uma lâmpada, ele não jogava bola, quebrou a lâmpada. O pai tirou a lâmpada, não, deixa sem lâmpada aí nessa varanda, deixa ele jogar. Era nesse nível que a Vivi tá falando, não, importante ele virar jogador. Exatamente. Depois a gente aprende essas coisas. Faz parte do investimento. Exatamente. E eu fiquei horrorizado, assim. Mas é isso, hoje as crianças, né, agora, eu falei pra você da minha experiência, Arthur, e também aqui pros meus amigos, de que é uma distância muito grande, sim, tem uma distância muito grande da prática do tênis para quem vem lá do subúrbio ou quem vem lá da Baixada, né? As comunidades mais carentes. Como é que a gente faz? Como você pensa em multiplicar esse projeto? Sair de Além Pilares? Sim, quando nós começamos o projeto lá, foi para atender, né, aquela área que eu via que era carente. Eu trabalhei em projetos do governo, sociais, ditos sociais, que na verdade não eram sociais, eram políticos, por isso que não iam para frente. E eu via muita carência no desenvolvimento do projeto, né, alguns erros e tal. Então, por isso que nós montamos um projeto com o meu perfil para atender, né, da qualidade, não quantidade. Mas devido à demanda, a gente fez uma parceria recentemente com a FRJ. Hoje a FRJ é núcleo, há poucas universidades que há tênis na disciplina do curso. Que bacana. Temos uma escola em Santa Cruz, Escola Municipal Princesa Isabel, do professor Rafael, que também é núcleo nosso. A gente vai lá visitar, a gente doa material para as instituições, oferece para estágio, no caso da FRJ. Então, vou abrir de antemão aqui, a gente não comentou isso ainda com ninguém, a minha assessoria não sei se vai concordar, mas agora a gente vai fundar o Fundo de Desenvolvimento Tênis do Brasil, Fundo de Tênis, para justamente tentar ampliar o tênis no Brasil. Todas as ações nossas são gratuitas, não são cobradas, sem verba pública, é bom que se diga. Na verdade, o governo teria que fazer esse fundo. Não faz, nós vamos fazer com a iniciativa privada, com doações de R$1, por exemplo, para a gente massificar, desenvolver o tênis nas escolas, nas praças. Porque, o tênis, assim, agora que eu sou uma iniciante, né, nem me considero uma jogadora ainda, mas meu professor fala, vamos jogar tênis. Então, primeiro a gente faz os exercícios, né, as práticas e tal, daqui a pouco, quando eu já estou quase morrendo, agora vamos jogar tênis. E aí chegam os outros colegas que já são avançados e começamos a trocar bola no segundo mês já. Joguinho em dupla. E aí os outros colegas que já são avançados me ensinam, Vivi, é assim, faz assim, segurando desse jeito, tal, raquete. É muito legal. É muito interessante, assim. E eu fico pensando que no Brasil, da mesma maneira que tem, Cris e João, quadra, campinho, tem saibro. O Brasil é o país do saibro, pô. Tem terra pra tudo quanto é lugar, tem quadra pra tudo que é lugar pra jogar. Entende o meu olhar? Sim. Então, assim, se tem campinho pra jogar bola, tem campo pra colocar rede e praticar o tênis. Não é a nossa filosofia ainda, assim. Eu acho que o Fundo de Desenvolvimento, eu acho que o projeto tem que pensar nisso, a pelada do tênis, né? O tênis hoje não está entre os 10 mais praticados no Brasil, mas no mundo ele é o 4º mais praticado. Lá a gente recebe muita gente de fora, turistas. Nos 2 anos recebemos uma americana, ela falou que nos Estados Unidos tem quadra em cada
esquina. Nós recebemos muitas doações de raquetes, pessoas que trocam de raquete ou pararam de jogar e querem ajudar. Então o que falta mesmo é boa vontade, é políticas públicas que não há hoje no Brasil, né? Vou me ater a ficar só no tênis, na área do tênis, não vou Não, mas a gente fala sobre política pública também, entendeu? A gente então, fala bastante. Assim, mas como você falou, tem quadra, a nossa quadra lá em Pilares é uma quadra de futsal, que a gente adaptou pro tênis. Nossa. Então, escolas aí tem quadras, essa escola de Santa Cruz tem uma Vila Olímpica ao lado, está meio que abandonada. Sim. Então, o professor foi capacitado e hoje ele pode ministrar aula para os alunos da escola, né, na aula de educação física. Então, basta você ter um planejamento, né, para desenvolver, porque as crianças adoram. Sim, a gente vai voltar a falar sobre isso, Arthur. Infelizmente, acabou o nosso primeiro bloco, mas temos mais 2 para continuar falando do projeto, para continuar falando de esporte, continuar falando de tênis aqui no Esporte Catedral. É muita onda, gente. Hoje estou muito feliz, assim, porque a gente vendo o esporte solidário, o esporte que transforma vidas, né? E literalmente, assim, com esse projeto. Então você, querido ouvinte, fica ligadinho no Esporte Catedral, são 9h02. Daqui a pouco a gente volta. Esporte Catedral, pastoral do esporte, em sintonia com você. Catedral FM, a igreja mais perto de você. Esporte Catedral, pastoral do esporte, em sintonia com você. Estamos de volta com o Esporte Catedral. Esse break foi bem rapidinho, são 9h03. Estamos falando do projeto Tênis Solidário, com o professor de Educação Física, Arthur Ricardo, que começou esse programa social voltado para as crianças lá em Pilares. Você, querido ouvinte aí de Pilares da comunidade. Eu esqueci de perguntar, antes da gente falar dos patrocinadores, como a gente estava falando aqui, Dani, tem recadinho? Algumas participações aqui pela nossa página no Facebook, o Flávio Gomes, o Douglas, a Marlene Ferreira, também o Carlos Bruno, todo mundo curtindo aqui o nosso vídeo, o nosso pré-jogo, e você também pode participar. Você pode enviar o seu WhatsApp para 986852455 ou fazer como essa galera e curtir a nossa postagem no Facebook /Esporte Catedral ou interagir pelo Twitter @ESP_Catedral. Quem participa hoje concorre ao livro A Solução dos Santos para os Nossos Problemas, da editora Petra. Vivi? Eu esqueci de perguntar, João e Cris, para o Arthur, ele falou da quantidade de alunos e tal, mas assim, tem vaga? Como é que os ouvintes podem participar? Como é que é isso? Como é que é a seleção, né? Porque agora vai bombar. O povo lá de Pilares, da comunidade adjacente, vai querer praticar. A nossa capacidade lá é 40 alunos, as inscrições são sempre no mês de março, né? A gente não tem estrutura ainda, pretendemos, quem sabe, futuramente ter um número maior. 10 aos 17 anos, estudante de escola pública, tudo de graça, não paga nada. E quem ajuda isso, né? A gente estava falando aqui de patrocinadores no intervalo. Eu queria que você falasse os nomes, né? Quem ajuda. Nós temos 10 empresas, sendo 3 alemães, né? Mas temos 3 instituições fortes, né? Não vai dar para dizer todas, mas sim. Rio Open, que é o maior torneio da América do Sul desde 2014, quando eles entraram, deu um upgrade muito grande no projeto. A Petra Gold, que é nosso patrocinador master, que entrou esse ano também acreditando no projeto, uma empresa nova que veio aí para revolucionar aí o mercado financeiro. E o Fluminense Futebol Clube, né, que é o nosso núcleo, que é uma instituição centenária, né, referência no esporte olímpico, no tênis também. E que inspirou você, né, o professor Gilberto, que inspirou você a partir desse... Tudo começou lá. Nós temos o Cauã, ostenta que é atleta hoje do Fluminense, desde o ano passado. Então o Cauã saiu do projeto do tênis solidário e foi Fluminense. Nossa. Nós temos também o Vitor Rodrigues, que também é hoje indicação nossa, que também é atleta do Fluminense. O Cauã vai agora para os Estados Unidos em setembro. Vai ficar uma semana na maior academia uma das maiores academias de tênis do mundo, que é a MG Academy da Flórida, do Nico Lettieri. Vai através do Rio Open, que ele ganhou um torneio em fevereiro, um torneio chamado Winners, com a bandeira com a chancela do Rio Open, tudo pago pelo Rio Open. Eu ia te perguntar isso, você comentou sobre a participação forte do Rio Open, né? Sim. Que tem
tem ganhado um espaço cada vez maior na divulgação. Como é que eles entraram exatamente nisso? Olha, desde 2014, que é a primeira edição do Rio Open, eles nos cedem ingressos, aí que as crianças saem de Pilares, que é um bairro de subúrbio, entram no Jockey Club, que é um clube maravilhoso. Tem também o programa de boleiros, que eles fornecem para os projetos sociais. As crianças trabalham lá, são remuneradas, ganham uniforme, tênis. E doações, que o Rio Open, né? Nosso projeto foi eleito ano passado um dos melhores projetos do mundo pela ATP, sediado nos Estados Unidos, através da parceria do Rio Open. Então, o Rio Open foi um up muito grande. Nossa Senhora, muito grande. O Rio Open hoje é uma referência, não só pro tênis solidário, para os outros 3, 4 projetos que o Rio Open apoia. João? É bacana, né? A gente teve até essa ele falou do Jockey Club. Eu acho que é importante o torneio solidificar aqui no Rio ainda, né? Muita gente falando esse ano por que não muda pro Parque Olímpico, tá pronto lá, tudo, tá no Jockey. Não, calma, gente, uma hora pode acontecer, pode até ampliar, enfim, o Rio pode receber outros eventos. Mesmo no auge do tênis no Brasil, a gente não tinha um evento assim dessa magnitude aqui. Você viu nas Olimpíadas? E que não só chega chega aqui no Brasil, né? Chega e se solidifica ajudando projetos, enfim, chega para ficar mesmo, né? No calendário. Eu tenho uma história curiosa do tênis na Olimpíada, né? Porque a gente falava do comportamento do público, que é totalmente diferente. Sim. Até de outros esportes, do basquete. Sim, vôlei, todos. No tênis, que esporte coletivo, né? Os portões fecham no ponto. Você não sai. Pelo menos na Olimpíada não era assim. Durante o ponto sendo jogado, o portão fecha lá. O set tá rolando. Saiu pra tomar uma água. Ligado, câmera. Beleza, vai comprar água, vai ao banheiro e fica lá fora. Aí quando vira o ponto, você pode. Aí abre o portão, você entra, tá? Que é aquele período ali enquanto, né, vai mudar de serviço, quem tá sacando e tal, aí você entra de novo. E assim foi quando a primeira vez que eu vi, foi, tão barrando as pessoas, gente. Porque eu cheguei, eram aquelas sessões que eram vários jogos no dia, né? Então eu cheguei no meio e tal. E aí quando eu vi o portão fechado, eu falei, como assim? Aí depois que eu fui perceber a logística, a dinâmica. Não, e quando e é interessante, assim, quando você começa a descobrir essas nuances do tênis, é um impacto cultural esportivo em você é muito... Assim, de antemão parecia até antipático, eu confesso. Mas não, realmente, não pode ficar um barulho de porta na hora do saque, pô. O impacto cultural esportivo na gente é muito grande. Também tá o meu primeiro Rio Open, eu parecia que tá... Então, essa sensação. Você fica o que isso, né? O que isso? Não, e essa parte de você não, durante o set, você não poder entrar e você ficar assim na entradinha, como se ficasse na entrada da... se você estivesse no Maracanã, é como se você estivesse no túnel, né? E você fica esperando. E você aprende, né? Você reaprende tudo. Você reaprende tudo e você se imagina vivendo aquela realidade. Foi o que aconteceu comigo. Você se imagina vivendo aquela realidade. Eu quis aprender, entender aquilo. E aí você falou do Rio Open. Já a gente está tentando trazer o Luiz Carvalho, o presidente do Rio Open, né? Diretor do Rio Open. Diretor do Rio Open. Então, por favor, já dá uma moral pra gente lá. Dá uma força. Carvalho, vem aqui na Catedral. Arthur, por favor, no Esporte Catedral, a gente tá tentando trazer, mas isso é importante, assim, porque a gente teve essas experiências de alguma maneira, o João nas Olimpíadas, a Cris no Rio Open, eu também no Rio Open, agora aprendendo. Então é importante que a gente traga essas pessoas, e você também, Arthur, pode indicar, né? Profissionais do Fluminense, professores, patrocinadores que quiserem falar sobre o tênis e principalmente o solidário, né? Principalmente porque ainda tem isso, a gente tá falando de classes muito altas e a gente tá falando aqui de classes menos favorecidas, que vocês estão dando essa oportunidade, né? Sim. É muito importante, né? Como vocês estavam falando, eu resumo o tênis em uma palavra: transformador. Isso. É uma coisa assim muito bacana, entendeu? Esse ritual. E os alunos, quando vão lá, eles sabem que tem que ter, né? Não pode entrar durante o ponto, não pode levantar, não pode ir ao banheiro, não pode atender celular.
Então isso, tem um banco, eu não vou falar o nome, né? Tem um banco que eu soube, acho que é o Banco Itaú, eles contratam, os executivos são contratados ex-jogadores de tênis. Eles olham no currículo, procuram saber se eles foram jogadores de tênis. Por quê? Por causa da disciplina, da ética que há. O tênis é um esporte muito ético. Eu perguntei pro meu professor, João, ele é negro. E aí eu já comecei a querer saber de onde vem a história do tênis com ele, né? Falei, cara, assim, me conta um pouquinho da sua história com o tênis. E aí ele é filho de uma empregada doméstica, o pai pedreiro, e aí na história dele, né, alguém chamou para ele ser boleiro. Sim. Né? Começam assim, muitos professores começaram assim e jogadores também. E aí ele foi aprendendo, ralando muito, pegando muita bolinha, ele conta como era, né? Que hoje é melhor e antigamente era um Deus nos acuda, né? E aí... Só pra deixar assim, o pessoal que tá ouvindo, o boleiro é como se fosse o gandula do futebol. Pronto. Pega a bolinha com cano. Nossa, eu pego muito aquele cano, vou lá, acho tão legal. Eu sei que vai chegar um dia que eu não vou querer mais fazer aquilo, mas hoje eu acho tudo muito... Eu tô deslumbrada ainda. Mas a palavra, você falou que o tênis é transformador, e a palavra que eu uso pro meu professor tá mudando a minha vida. Essa é a palavra que eu falo pro meu professor. Está mudando a minha vida. Agora, eu acho que só acontece isso quando você vivencia, porque a gente, às vezes, contar sobre isso, o impacto não é o mesmo. Claro. É um negócio muito diferente, que é isso que você está vivendo agora. Porque o futebol, ele vem da nossa história. Então, o futebol vem do ventre materno meu. A minha história... Então, o menino ganha uma bola logo. Exatamente. Não existe. Só os que praticam que dão uma raquete de tênis. Né? Então, por isso que a gente vai aqui trazer você mais vezes, Arthur, a sua equipe, quem você quiser, trazer os meninos, né? Quem você quiser trazer para poder a gente criar essa cultura na nossa sociedade, na nossa história, né, João? E sair um pouquinho... mais uma vez, a gente não tá aqui comparando esportes. Sim, cada um tem seu espaço, a gente é apaixonado pelo futebol, a gente é apaixonado pelo basquete, a gente é apaixonado pelo vôlei, a gente é apaixonado pelo tênis. Alguns são apaixonados pela Fórmula 1, né? Tem várias paixões de esporte aqui. A gente tá dando pra sociedade outras possibilidades. O que me encanta muito e que nas últimas vezes eu cobri os últimos Rio Open é que quando você acaba o jogo existe um aplauso tanto para quem venceu como para quem perdeu. Sim. E isso é o maior aprendizado do esporte, é você saber perder. Todo mundo sabe o vice, né? Mas no futebol o vice não tem importância nenhuma, é massacrado e etc. Sai vaiado. Sai vaiado, pode até ter jogado bem, mas ele é esquecido, perdeu, acabou, morreu. E no tênis não, eu acho isso lindo quando você tá em quadra. Você exaltar, agora o Wimbledon, eu lembro do Nadal, suou, perdeu o jogo, ele esperou o adversário dele, conto isso porque a imagem tá na minha cabeça, ele espera o adversário se preparar, pegar a bolsa pra eles saírem juntos. E aí a minha cabeça de futebol assim, se tivesse perdido, eu ia virar as costas, eu ia pegar a bolsa. Ele nunca quebrou raquete. Nadal ainda tem essa. E quem faz isso, o público, não só o adversário, mas o público não gosta da reação negativa. Como é que é essa educação com os meninos? Às vezes, quando eu erro, né? E são muitas vezes, porque eu tô aprendendo, eu fico brava, né? Fico brava. Isso é interessantíssimo, né? Eu fico brava porque é um esporte individual. Não reclama com o adversário, mas reclama com você próprio, né? Então, eu fico me cobrando e tal. Com os meninos, como é a competitividade com os meninos? Como é que se dá isso? Lá entre eles a gente faz umas brincadeiras, tem uns torneios internos que a gente faz todo ano, cada um ganha sua medalha, né? Tem uma rivalidade entre eles, mas é uma rivalidade sadia. Tanto tem muito flamenguista lá, muito vascaíno, que veste a camisa do projeto, que leva o escudo Então, tudo pelo tênis. Então, o tênis acaba apaziguando tudo, amenizando, né? Isso. Só um vídeo que uma vez que eu recebi, você está falando de cavalheirismo, saírem juntos e tal. O Roger Federer jogando com um atleta, um adversário, o atleta caiu,
Ele pegou a bola e jogou pra fora. Não quis fazer o ponto. Porque o cara tava caído. Qual esporte que faz isso? O esporte que a gente, né, vibra, que é o futebol, quando ele joga a bola pra fora, a gente não tem fair play, exatamente. Fair play some. É lógico que eu acho que tirar toda essa rivalidade que existe no futebol, para muita gente perde a graça, né? Mas eu acho que as pessoas não conseguem atualmente separar a rivalidade da agressividade. É isso. O zagueiro do São Paulo, aquela vez que falou pro juiz, não fiz falta. Que ele falou, exato, né? Que a gente discutiu, debateu. No caso, o Rodrigo Caio com o Jô, né? Isso. O Jô tomou um amarelo, o Rodrigo Caio falou, não, fui eu que toquei no goleiro. Como é que isso repercutiu, né? Exatamente. Tem que ser assim, uma coisa normal. É o normal, isso passaria corriqueiro. Eu acho assim, e acho que é até legal a gente fazer essa comparação da filosofia, João. Tem o esporte coletivo, né, que é o futebol, entre outros, ele proporciona muito mais a competitividade. Você ser competitivo, o contato físico, torcida, e a cultura e tal. O que a gente discute aqui é que então não vai mudar. Não, isso não vai mudar. E assim, cada um tem a sua. Por exemplo, até no vôlei que não tem contato físico, antigamente você lembra que fazia um ponto, virava, agora não pode. Você faz o ponto e não pode virar de frente pra rede pra dar aquela encarada. Quer comemorar, você tem que virar de costas pro outro time. As cubanas faziam muito isso. As cubanas, nossa, eu cheguei até arrepiado tantas vezes que eu lembrava disso. Assim, cada esporte tem a sua paixão, tem os seus. Eu acho que pode haver essa interação. Claro e o objetivo da gente aqui é fazer essa primeira agenda, né? Diversificar. Perfeito. E fazer as pessoas experimentarem, conhecer um pouquinho dos outros esportes e assim, agregar. Você pode levar isso para sua prática diária. Como agregar valor. Mas é isso que eu tô falando. Assim, você falou da transformação. Que o tênis transforma, e eu falo pro meu professor, tá mudando a minha vida. Eu não vou deixar de ser a torcedora apaixonada que eu sou. Eu não vou deixar de reclamar, de brigar no sentido de querer o outro jogador e não mais esse. Mas eu já olho diferente, né? Eu já vejo diferente, eu já olho diferente. A prática de torcer, a cultura de arquibancada, como a gente diz, né? A cultura de arquibancada do futebol é uma. A cultura de arquibancada do tênis é outra. Mas a gente pode fazer essa troca bacana do respeito, da consideração, isso aí. Do olhar pro próximo, né? E a gente aqui, fica buscando resgatar isso, sabe, Arthur? Buscando resgatar essa essência... Educação, né? Acho que tudo, né, João? A gente tá lá na raiz da questão. A gente busca a educação. Então, eu posso ser uma torcedora como eu sou, né, explosiva, sem agredir ninguém, sem querer destruir o outro. Eu quero vencer o outro. Eu não quero destruir o outro, né? Acabou o jogo, cada um vai pra sua casa. Exatamente, né? E assim... a coisa do aplaudir também, a gente tem discutido muito isso, né? Quando tem um lance bonito, não importa de quem seja, o aplauso é geral. Isso é muito assim. Mas isso no futebol já foi assim. Quando exatamente. Os meninos, né, iam pros jogos, pro Maracanã, ver os jogos de outros times, que não o seu. Eu sou dessa cultura. Exatamente. Assim, eu tenho meu time, né, mas eu ia, não, você... Eu tinha ingresso, pô. Tinha ingresso. O ingresso era barato, às vezes um time comprava. Geral. Não, vambora. Eu ia, pô, Fluminense, qualquer time. Eu acho que o domingo tava lindo ontem. Era assim, um jogo como aquele, um jogo de um grande apelo. Eu, na minha época de adolescente, com certeza meu pai chegaria e falaria assim, tem um jogo no Maracanã. Vamos pro Maracanã. Hoje invasão, não dá pra fazer isso. Tudo. Já teve invasão, é um clássico, tem história, né? Só um parêntese rapidamente, acho que teremos uma continuação dessa conversa aqui. Eu marquei o Rio Open no Twitter, o Rio Open já viu a publicação, quem sabe teremos o Rio Open aqui para conversar. Essa ponte com o Luiz Carvalho, com o diretor, para trazer eles aqui. Que ele vai aceitar, que o Luiz Carvalho é um gentleman. É do tênis, né? Tem jogador de tênis.
Ai, acabamos o segundo bloco. Passa muito rápido, né? Demais. Passa super rápido. Isso aqui não é uma partida de tênis, é aquelas que demoram, infelizmente. Então, querido ouvinte, você que tá ligadinho aqui no Esporte Catedral, nós estamos debatendo e conversando sobre tênis a partir do projeto Tênis Solidário, que fica lá em Pilares, perto ali do viaduto. O professor Arthur já deu aqui as direções pra gente, já explicou um pouquinho, mas no terceiro bloco a gente volta e vamos falar mais sobre isso. Fica ligado. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. 106,7 Catedral FM. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. Estamos de volta com o programa Esporte Catedral, que hoje debate, discute, pensa, analisa o Tênis Solidário, que é um projeto. O professor Arthur Ricardo está aqui com a gente falando sobre o valor, os valores do tênis, o valor do projeto social, inclusão social, desenvolvimento de novos talentos, né? Inserção do esporte nas comunidades mais carentes. E a gente falando aqui, né? Nossa cidade é grandona, nosso país é grandão, tem espaço para caramba para fazer quadra, né? Para desenvolver o esporte, que hoje é elitizado, né? Que hoje é de classes mais altas, mas que tem uma propriedade, uma característica, ou seja, a raquete, rede, a bolinha, bem mais barata, né? O professor falou isso. João, você acha que de que maneira os profissionais do esporte, de que maneira os profissionais da imprensa, Cris, os profissionais do esporte podem divulgar o tênis nas suas grades, nos seus debates, né, nos seus veículos, porque tem pouco espaço. Tem uma ação bem interessante que é feita com o Rio Open, que é o torneio de tênis da Serge junto com o Rio Open, né? Esse ano, inclusive, teve homenagens, teve momentos emocionantes. Exatamente, o pai dele esteve lá para receber. Eu tentei jogar, na verdade eu só fiz número, né? Porque precisava de 4, mas eu juro que eu tentei, batalhei, consegui alguma coisa. Eu te vi, eu também, eu troquei bola, eu troquei com o Dioguinho, que joga pra caramba, né? Então, assim, ali procura mobilizar os jornalistas, trazer os jornalistas pro assunto. Um torneio completo. Né? Envolver até mais do que a gente não vê um torneio desse de jornalista todo ano que esteja junto com um clube, por exemplo. Exatamente. Né? E você ainda tem os setorizados. Sim. Você não tem um encontro de jornalistas que fazem todas as coberturas juntas, né, num lugar só. Você é do Botafogo, você vai brincar lá com a sua bolinha no Botafogo, ou do Flamengo, não tem essa junção. E no tênis tem, porque é um torneio que junta todos os jornalistas que estão cobrindo ou que estão envolvidos de alguma forma na cobertura esportiva, né? Com premiação, com troca de um networking para quem um não conhece o outro. Muito então, assim, bom. É uma experiência muito legal. Bom. Infelizmente, a gente realmente vive num país que precisa muito da figura. Sim. Do personagem, né? A gente gosta disso. O brasileiro do ídolo, é né? o ídolo. Então, assim, mesmo no auge do Guga, por exemplo, você não tinha na Globo, por exemplo, que é uma maior emissora, um jogo de tênis completo, assim, né? TV aberta, né? Sim. Em TV aberta. Lá na antiga Manchete você tinha uma coisa, na TV Record, na Band, mas a gente fala na Globo. Então, pra porque começar a brincadeira. Cara, e a gente vive vamos falar do tênis e de outros esportes que a gente viveu ultimamente, mas o tênis, a gente tem o maior jogador de todos os tempos em atividade. Será que tem gancho, precisa de gancho maior pra isso? Pô, e outros grandes jogadores, Nadal, Djoko, Sim. Os caras em pleno auge, sabe? Fazendo história. Fala da minha paixão. Na nossa hein? frente. Fala da minha paixão. Assim, falta Federer, falta muito pouco pra você mostrar isso. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso. Mostrar isso e as pessoas perceberem. Caramba, eu tô vendo uma. Sabe, quando na época do Michael Jordan, você passavam jogos de basquete e as pessoas tinham noção que tava ali o maior de todos os tempos do basquete jogando. E, pô, mas como sabe você não vai qual é a dica que eu dou? Se apaixonar João? por isso? Perfeita a sua observação em relação à grande mídia, né?
Mas a dica que eu dou, que é a minha, então eu sou uma aprendiz do tênis e seguidora das mídias sociais. Eu sigo todas as mídias sociais, todas as lives que transmitem as partidas e os torneios, Cris. E eles são, se você seguir o Wimbledon, é Roland Garros, uau, cara, eu vi o Twitter transmitir o Wimbledon, então aquela transmissão ao vivo do ladinho, né, que fica do live deles. Pô, eu não sabia se eu trabalhava, você ficava lá vendo os caras. Eu passei o tempo todo, minha produtividade foi tensa. E a logística do Rio Open de trabalho é fantástica. Então, o nosso ouvinte que ainda não tem acesso, porque a TV não mostra, né? Mas tem acesso ao smartphone, ao Google, às mídias sociais, procura saber das informações sobre tênis, da prática do tênis e, claro, né? Acho que a gente também tinha que dar uma chamada dos nossos clubes. Sim. Arthur me perguntou onde eu fazia tênis e eu respondi no Flamengo. E ele me perguntou de novo, lá não tem competição, não tem equipe, né? Ele tá me dizendo, no Fluminense tem equipe. Então é uma chamada também dos nossos clubes, né? Que tem as quadras. Que tem o Vasco acho que tem quadra de tênis, só o Botafogo dos 4 grandes, eu acho que não tem. O Vasco tinha uma que virou um campo anexo. Tinha uma atrás, não sei se tem outra. Mas ainda continua com uma. Tem mais uma então, né? Então, é uma chamada aqui pros nossos clubes também, aqui do estado do Rio, claro, e também do Brasil, que proporcionem isso, né? Que deem acesso, que proporcionem, que façam também trabalhos sociais em relação a isso. E vários jogadores de futebol praticam tênis. Nenê no Vasco. Sim, o Fred, quando era do Fluminense, acho que jogava também. Eu encontrei o Rondinelli na Gávea. E aí tava conversando com ele e eu falei, Rondi, então agora eu tenho que ir pra minha aulinha de tênis. Ele, eu jogo tênis. Aí eu, você joga tênis? Eu jogo. E o Adilho também. Ai, meu Deus. Vamos marcar, eu vou falar com o meu professor. Vamos marcar. Você imagina, não joga, mas eu vou ficar louca vendo os dois jogarem. Então, que é uma brincadeira, assim, né? Então, acho muito legal que a gente dê essa chamada. E já que estamos falando de clubes, agora, Arthur, a gente vai entrar numa rodada rápida sobre a rodada, né? As últimas rodadas. A gente não teve Esporte Catedral semana passada, em função de uma programação da rádio muito importante. Fala, João, do Campeonato Brasileiro. Muita coisa aconteceu nessas 2 semanas e com rodadas no meio de semana também. Enfim, não dá pra falar a gente falar do momento. A gente vem do final de semana diferente, futebol carioca, né? O Fluminense teve a chance de ajudar o co-irmão, não consegui, né? Não teve jeito. O Corinthians venceu mais uma fora de casa, quer dizer, tinha um tropeço ou outro ali com um empate, mas segue com uma invencibilidade de mais de 30 jogos na temporada. É um time muito forte pro campeonato. A gente tá até dá uma olhada no Grêmio hoje. O Grêmio tá jogando contra o São Paulo. O time é muito forte ou o time começou super bem? Porque as duas coisas, porque ele se mantém. Até agora. Lembra que a minha grande crítica, aí eu tô falando do meu time e tal, meu torcedor falava, tem que começar o Campeonato Brasileiro, você não pode começar onde estou, quem sou eu, tô no Campeonato Brasileiro. Aí o cara vai 40 pontos. Não, e o detalhe é que o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil precocemente, então atrapalhou e ajudou, né? Realmente ele entrou de cabeça, outros times na Libertadores, no caso do Flamengo aí tinha uma ressaca ali da eliminação. Acho que ajuda, mas o fundamental é o trabalho feito no Corinthians desde o início do ano. Tomou pancada lá no início, quando empatou com o Santo André em casa, e o trabalho continuou. Você tem que ter paciência. Não dá pra esperar que a torcida tenha paciência. Mas também não dá pra ouvir a torcida, tira um, bota outro, deixa eles falarem. Acho que tem que ter no trabalho. Tirar um, tem que bota ter outro, técnico ou jogador? O técnico ou jogador. Sim, tem que ter. Acreditar no trabalho. Foi o que o Corinthians fez agora, foi o que o Corinthians fez lá atrás com o Tite, quando foi eliminado na primeira fase da Libertadores, e o Tite deu um título mundial ao Corinthians. Enfim, dos nossos 3, quem tá acreditando no trabalho? Fluminense, Botafogo, Vasco? Eu acho que os 3, de alguma forma. De alguma forma, Vi. Vou ser breve. O Abel tem um pepino pra descascar. Um time jovem, e ele tem feito o que é possível. E segurou
segurou bastante ontem, né? Segurou ontem, foi competitivo, poderia ter empatado, até o ter vencido. Jogo, até o último Aliás, minuto. uma conduta interessante que a torcida do Fluminense já vem adotando há algum tempo é que ela vai ficando irritada com o jogo, ela até dá aquelas vaias assim pontuais, mas ela segura a onda até o juiz apitar. Quando o juiz apita, aí tudo bem. Eles xingam, cada reclamam. Um tá criando a sua manual de conduta, né? Que é pra segurar a onda. Super tenso. E vale a pena também comentar que ontem, né? o esquema de segurança funcionou muito bem dentro do Maracanã. A área de acesso dos torcedores do Corinthians foi bem separada em relação ao acesso dos torcedores do Fluminense. Inclusive, eles estavam com os ônibus estacionados do outro lado da estação, onde era o estacionamento dos ônibus durante a Rio 2016. Ano passado, a gente lembrar que teve confusão no jogo contra o Flamengo. O Maracanã ontem bem mais vazio também ajudou. Mas eles finalmente usaram, eu brinco, né, porque aquela passarela que eu detesto, porque não vai para lugar nenhum, para outro lugar nenhum, né, que não serve quase para nada aquela passarela. Mas para ontem, por exemplo, ela foi útil. Então a torcida se concentrou em São Cristóvão. Exato, lá do outro lado, os ônibus ficaram lá e eles todos foram escoltados e andaram pela rampa direto para o setor acesso norte, onde teve fiscalização, cadastramento, demorou um pouco, sim, mas eu até comentei isso com o torcedor do Corinthians, eu falei assim, faz parte. É melhor que faça isso, que demore para entrar e etc, mas estava todo mundo lá, eu achei que, assim, matéria de controle foi bem feito ontem. E completando assim, o Jair Ventura claramente faz um bom trabalho no Botafogo e tem a confiança, tem que ter a confiança, faz em algumas vezes um pouquinho mais até do que ele recebe de material, por exemplo. O Zé Ricardo é um técnico que em aproveitamento, só o Cuca supera ele no Brasil. Né? O Cuca é campeão brasileiro, o Cuca que outro dia comemorou ontem o título da Libertadores de 2013. Então tem que ter paciência, é um cara que está começando ainda, mas que tem handicap. Já tem handicap, né? Treina um time que perde pouco, treina um time que está sempre perto das primeiras colocações. Eu acho que não tem que ser encarado como uma tragédia. Se tivesse muito melhor do que ele, tudo bem. O Flamengo fez um gol. Mas eu quero falar. Aí você vai me permitir falar do Vasco. Vamos lá. A gente tem falado um pouco do Vasco aqui, e é um time que lá naquele jogo contra o Flamengo, aquela confusão toda que aconteceu, muita gente dava o Vasco como morto. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. E aí, falando em técnico também, tem um técnico que tem segurado um rojão enorme, né? Ele perde os principais jogadores, os mais experientes, bota a garotada e dá certo. Ontem o jogo foi muito bom. Foi muito bom, o Paulinho entrando, e já tem aquela brincadeira da torcida, o meu garoto é melhor do que o seu garoto. Cara, tomara que os dois daqui a 5 anos, depois da próxima Copa, joguem na seleção brasileira juntos, e outros do Fluminense, inclusive, do Corinthians. João, a gente tem que valorizar o futebol brasileiro, parar com essa... A rivalidade é legal, é legal brincar, mas palhaçada tem limite, pelo amor de Deus. Você não achou um clima bom deles, assim, a sensação... Entre eles é muito bacana. Mas em relação ao jogo em si, parecia um jogo muito mais leve dos jogadores do que a gente tem visto recentemente, né? Um clima gostoso. A gente fica, Cris, no futebol e em algumas situações da vida, muito presos a manual. Ah, não, você não pode colocar os garotos porque vai queimar os garotos. Aí você tem que ser aos pouquinhos. Pô, o Vasco botou os garotos lá, tudo bem, precisou colocar, né? A circunstância levou a colocar. E os garotos foram bem. Assim, na vida às vezes a gente tem que arriscar um pouquinho também, tá com medo. Pô, vai lá e faz, né? Pode quebrar a cara, pode, mas você vai ser feliz, muda a sua vida de alguma maneira. Vai lá e faz. Acho que é um pouquinho isso eu queria falar isso do Vasco. Acho que quem tem que arriscar são os clubes, as suas diretorias, né? Os clubes, as suas diretorias. Por exemplo, você falou de um manual de atitude do Fluminense, eu vivi o outro manual de atitude, que foi: o Flamengo faz um gol salvador e a torcida grita fora o técnico imediatamente. Então, assim. Tá faltando coisa pra fazer também, né? Vai comemorar o do teu time, pô. Não, pelo amor de Deus, se perde, tudo bem. Eu xingo o cara, né? Ludicamente, né? Não tô querendo que ele faça aquilo que eu tô mandando. Eu vou mudar o assunto, porque eu acho que isso é cultura de arquibancada e tem que se analisar assim. Assim como a torcida do Fluminense estabeleceu uma prática natural, eu acho que não foi combinado. Do Flamengo, a que está frequentando a torcida do Flamengo numericamente, estatisticamente, você tem um medidor de som. Frequentando a ilha, complicado. Teve uma outra postura. Então, eu acho bom que a gente traga para mesa todas as posturas e as atitudes.
e as mudanças, né, das suas respectivas diretorias e, nesse caso, seus respectivos departamentos de futebol, né? Eu queria só comentar uma coisa que vem à minha cabeça nesse final de semana, que eu acho que vale a pena pensar, que é o seguinte: eu acho que a gente sempre espera que a torcida, as torcidas se comportem daquela forma que era antigamente. Padrão, né? Só que tudo mudou. A internet mudou, a comunicação mudou, as redes sociais mudaram, a postura dos clubes, o investimento. Então, por que pode mudar tudo e todo mundo achar muito bom e o comportamento da torcida naturalmente mudar e todo mundo massacrar o comportamento, sabe? Essa é uma pauta para os próximos programas, e acho que a gente já tem até um convidado para entrar pelo telefone, que é a pauta tecnologia. Eu pelo menos fui vítima disso, né? Eu tava mexendo no WhatsApp durante o jogo e alguém me fotografou usando o WhatsApp durante o jogo. E aí, você não estava torcendo, e ele estava fotografando você, então ele também não estava. Você estava usando o WhatsApp, você não estava torcendo, então acho que... Fizeram na mega foto. Aquela mega foto que tinha, depois... Mas é o seguinte... Mega foto não. Meu foi fotografado. Eu acho que tá todo mundo cuidando muito da vida dos outros em vez de cuidar da sua, sabe? Eu acho que tem umas... Eu acho que tem umas mudanças de torcer, né? De cultura de arquibancada que a gente tem que trazer. E que a gente tem que debater. Essa do selfie, uau, é uma pauta de um bloco e 3 anos pra falar, ou 10. Vamos lá, Dani. Quem é ou quem foi a vencedora ou a vencedora do nosso sorteio hoje? Quem faturou o livro A Solução dos Santos para os Nossos Problemas, da editora Petra, foi a ouvinte Elaine Ferreira, do bairro Santo Cristo. Ela participou com a gente pelo WhatsApp. Elaine, você tem 5 dias úteis para passar na rua Benjamin Constant, número 23, 8º andar, e retirar o seu brinde. Vivi, é com você. Não, é com o Arthur. Arthur, queria que você desse o Twitter, né, do Tênis Solidário. Ou Facebook, ou alguma mídia, algum contato, para que os nossos ouvintes, ou patrocinadores, ou aqueles interessados, e desse seu boa noite já. O site é simples, tenissolidario.com.br. Lá tem Instagram, Face, tem os links, né? E agradecer a esse maravilhoso programa Rádio Esporte Catedral, e espero voltar aqui outras vezes. Quantas vezes você quiser, sabe que o assunto tênis agora é pauta do Esporte Catedral, né? Com certeza. E não é por minha causa não, é porque nós fazemos o Esporte Catedral juntos, pensamos em todas as modalidades, né? E como elas podem transformar a sociedade, transformar as nossas vidas, né? Mudar um pouquinho, sair um pouquinho fora da caixa, né, não, João? Boa noite. Boa noite, Vivi. Obrigado, Arthur, pela presença, esclarecedor o tema. E é isso, acho que a Cris definiu um pouquinho. Quem tiver algum problema, compra o livro que foi sorteado hoje também, A Solução dos Santos para esses problemas. Vai resolver o problema da torcida, da diretoria, do treinador, e todo mundo feliz, que é o que importa. Cris, boa noite. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. A gente acompanha esse trabalho já. Tava doida para ter uma oportunidade. Eu acho que tem muita coisa para falar, muita coisa para contar. E, gente, vamos cuidar da vida de vocês, né? Cada um cuida da sua e cada um se preocupe mais em ajudar o próximo, que eu acho que vai ser muito mais benéfico. Essa coisa de cuidar da vida do outro é interessante quando é para o bem, né? Sempre para o bem. Quando você cuida do outro, o tênis solidário é cuidar do outro. Né? O tênis solidário é cuidar do outro e tantas outras práticas esportivas que também é cuidar do outro, né? Então, Fábio e Bárbara, que estão aqui no estúdio, são também do projeto Tênis Solidário. Muito obrigado pela presença de vocês. Queridos ouvintes, até a próxima segunda-feira, o programa Esporte Catedral de 8h40 às 9h40, que pensa o esporte. Fiquem com as bênçãos de São Judas Tadeu. Catedral FM apresentou Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. 106,1